Olá, galera! E aí, estamos aqui de novo, né? Mais uma vez, para falar do nosso curso de agente de alimentação escolar. Vou falar um pouquinho para vocês da nossa disciplina, que é Ferramentas da Qualidade aplicadas às unidades de alimentação escolar, certo? Meu nome é Vitor Hugo Pacheco Jardim e estamos aí para mais uma aula. Boas práticas de fabricação são necessárias para produzir alimentos de qualidade. Vitor, mas você falou tanto de qualidade da outra aula. O que é essa qualidade? A palavra qualidade pode ter um conceito amplo e subjetivo, o que pode variar de acordo com as necessidades, interpretações e resultado em cada indivíduo. O que você quer dizer com isso, Vitor? Quando você fala para mim que a qualidade pode variar de acordo com a interpretação de cada indivíduo, o resultado que ela produz, que esse produto produz em cada indivíduo, da necessidade do indivíduo. O que você quer dizer com isso, Vitor? A qualidade é variável? A qualidade para mim pode ser uma coisa e para o José pode ser outra? Sim, pode, pessoal. Mas, na verdade, quando a gente fala de qualidade, a gente tem que entrar num conceito comum, tá? Quando eu falo de qualidade em alimentos, no caso aqui, a qualidade dos alimentos está diretamente relacionada às características presentes nele, tá? Que características são essas, Vitor? Características físicas, químicas, nutricionais, sensoriais, microbiológicas, entre outras, tá? Então, quando eu falo de qualidade dos alimentos, eu tenho que dizer que esse alimento tem que ser apresentável, né? Eu tenho que estar com aparência boa, esse alimento tem que ser o cheiro tem que estar bom, o sabor tem que estar bom. O que é essa qualidade? É esse conjunto desses vários fatores, tá? Além de tudo isso, a qualidade também se faz presente nos nutrientes desse alimento, tá? Então, todos os nutrientes têm que estar intactos, né? Ou o mais conservado possível. O estado físico desse alimento tem que estar conservado, tem que estar adequado, tá? Além de toda a qualidade microbiológica que eu já falei para vocês, certo? O que é isso, Vitor? Livre de contaminação microbiológica, tá? Então, depois de eu falar para vocês o que é essa qualidade, o que ela faz no alimento, né? Qual a importância dela no alimento, então a gente vai falar um pouquinho sobre o manipulador. Vitor, por que você vai falar do manipulador? Porque o curso é de agente de alimentação escolar. Então, é específico para o manipulador de alimentos, tá? Aquela pessoa que vai fazer o alimento lá na escola, tá? Que vai produzir esse alimento para as nossas crianças, na sua grande maioria. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do manipulador como transmissor de doenças. Vitor, mas você falou na outra aula que essas doenças, em adultos saudáveis, pode causar apenas uma dor de barriga ou alguma coisa assim do tipo, né? Sim, mas eu falei também que em pessoas do grupo de risco, ela pode levar até a morte. Lembra? Então, por isso, o manipulador é fundamental quando se trata da segurança dos alimentos, tá? A gente já falou que é um alimento seguro, né, livre de riscos físicos, químicos e biológicos. Lembra que eu já falei lá atrás? Então, então o manipulador é um ponto muito importante para a qualidade desse alimento, tá? Para garantir para as nossas crianças esse alimento seguro, tá? Que a pessoa vai comer, vai consumir e não vai passar mal, não vai ter nenhuma doença aí transmitida por esses alimentos. Então, como que eu posso contaminar o alimento, Vitor? O manipulador, entrando em contato com o alimento, ele pode contaminá-lo, pois possui grande capacidade de veicular micro-organismos. Vitor, esses micro-organismos já estão presentes no meu corpo? Sim, pessoal. Esses micro-organismos podem estar presentes no seu corpo e você não está sentindo nada, tá? A gente está vendo muito isso na televisão atualmente, né? O pessoal falando do coronavírus, das pessoas assintomáticas, né, que são aquelas que não têm sintomas. Então, o que é isso, Vitor? Eu posso ter o microorganismo e nem perceber que eu estou com esse microorganismo. Por quê? Porque o meu corpo reage de uma forma, o corpo do José, do João, da Fernanda reage de outra forma, tá? Então, como que eu posso contaminar esse alimento? Passando esses micro-organismos que estão no meu corpo para outras pessoas, para o alimento e esse alimento passando para outras pessoas, tá? Então, eu até coloquei a foto aí, sabe aquela atitude inocente que a gente tem de lamber o dedo ou de pegar a comida com a mão? Então, pessoal,
essa atitude tem que ser abolida da minha cozinha, principalmente quando eu estou em um ambiente cozinhando para várias pessoas, onde a gente não tem um controle de quem vai consumir esse alimento, certo? Então, às vezes eu pego lá com a mão um pedacinho da carne, eu pego lá, eu experimento um pouquinho, tal, com a mesma colher que eu estou mexendo lá o feijão, eu experimento para ver se está bom de sal, tá? Essas atitudes inocentes podem ter várias consequências graves, tá? E essa atitude inocente, Vitor, como que é chamada isso? Isso é chamado de maus hábitos, tá, pessoal? Então, os maus hábitos na manipulação dos alimentos podem gerar consequências muito graves. Essas consequências são aquelas doenças que eu já falei anteriormente, né? Aquelas transmitidas por alimentos através dos micro-organismos, que se forem contaminadas, se elas contaminarem pessoas do grupo de risco, elas podem até matar. Tá? Lembra lá quem são as pessoas do grupo de risco? As crianças, os idosos, as pessoas com a imunidade baixa, né? Então, essas doenças transmitidas por esses alimentos podem até matar, tá? Vitor, a gente está vendo muito na televisão o pessoal falando do coronavírus e tal. O coronavírus pode ser considerado uma doença transmitida por alimentos? Lembra quando eu falei do conceito dessas doenças, que é um micro-organismo que está no meu corpo, pode ser passada para o alimento e do alimento para outra pessoa? Esse vírus também, tá? Então é muito, muito arriscado. Por isso que eles falam sempre para higienizar tudo que vem do mercado e tudo mais e tal. Mas esse não é o foco da nossa aula. O foco da nossa aula são os micro-organismos em geral, os hábitos que a gente tem que podem contaminar esses alimentos. Tá? Então vamos voltar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre esses mau hábitos. Quais são esses mau hábitos? Eu vou citar aqui alguns deles, claro que tem vários outros, mas eu vou falar sobre os mais frequentes. Tá? Então, um dos maus hábitos mais frequentes é conversar sobre o alimento. Então, de forma alguma, eu posso conversar sobre o alimento. A gente colocou aqui uma foto, é uma caricatura? Sim, mas é uma foto que acontece mesmo. Quando a gente conversa, milhares de partículas estão saindo da nossa boca, tá? Então, a gente pode sim contaminar o alimento através dessas partículas, tá? Os micro-organismos presentes no meu corpo podem contaminar o alimento e, mais uma vez, contaminar outras pessoas. Então, jamais eu devo conversar em cima do alimento, conversar através do conversar perto do alimento, tá, pessoal? Então, por isso que na cozinha a gente evita muitas pessoas aglomeradas, para não ter essa conversa, não ter esse tititi dentro da cozinha. Isso deve ser abolido, tá? Ah, Vitor, se eu precisar tossir, espirrar, sempre se afaste do alimento e cubra a boca com o antebraço, tá? Com o braço em si, para poder evitar de dispersar o maior número de partículas possíveis, tá? De espalhar o maior número de partículas possíveis. Então, a gente sempre cobre a boca para espalhar o menor número possível de partículas e nunca o maior, tá certo? Outro mau hábito que às vezes acontece, esse com menos frequência, mas às vezes acontece, né? A gente sabe que a realidade das nossas escolas, algumas não têm tela de proteção nas janelas, as portas às vezes ficam abertas sem tela de proteção, né? Então pode acontecer. Animais na cozinha, isso deve ser evitado a todo custo, tá, pessoal? Jamais devem ter animais na cozinha, justamente porque eles são grande fonte de contaminação, tá? De veiculação desses contaminantes. Superfícies e utensílios contaminados. A gente tem aquela sensação de que está, como que eu vou explicar? De que o ambiente está sujo, está limpo, mas na verdade ele pode estar sujo, tá, pessoal? Eu posso ter, por exemplo, uma tábua de carne e a cozinheira acha que só passar uma água tá bom. Na verdade não tá. Isso tem que ser higienizado adequadamente. Eu coloquei essa foto aí para vocês verem. As fotos que eu trago às vezes são um pouco absurdas. Sim, são absurdas. Vocês podem falar, ah, Vitor, não existe lugar assim. Na verdade, pessoal, existe. Tá? Vocês podem ver o chão aí que está muito sujo, a superfície está muito suja, tem até umas baratas aí. E isso é de uma padaria que foi interditada pela vigilância sanitária. Tá? Então, existe. Né? Então, eu trago essas fotos justamente para mostrar essa realidade, né? Dar esse choque de realidade que a gente tem aquela
falsa sensação de que onde a gente se alimenta é organizado. E nem sempre é assim, tá, pessoal? Às vezes pode ser, e eu acho que sim, na maioria das vezes deve ser mesmo, mas às vezes tem coisas que são muito absurdas, como essa aí que a gente vê na foto, né? Lembra quando eu falei lá da contaminação cruzada? Então, a contaminação cruzada pode veicular através de utensílios contaminados, né? Quando eu dei o exemplo lá da faca que eu cortei o frango e depois eu cortei o tomate, isso é uma forma de contaminação através desses utensílios contaminados, tá? Então, isso é um mau hábito do manipulador que tem que ser eliminado da nossa alimentação, da nossa cozinha, tá? Do nosso ambiente de manipulação de alimentos. Outro mau hábito que a gente tem é o lixo, né? Às vezes a gente deixa o lixo lá até transbordando e esse lixo, e só vou retirar isso no final do dia. Lembra que eu falei que o lixo deve ser retirado diariamente ou sempre que necessário? Então, encheu, a gente tira ele, leva embora, deixa lá fora, tá? Para quê? Para evitar essa contaminação. Tá aí mais uma foto de um restaurante que também foi interditado pela Vigilância Sanitária. Esse é lá de Roraima. Era um local aberto, um local não adequado, com as instalações não adequadas, né? Vocês podem ver que é muita desorganização, muita bagunça, e os motivos pelos quais ele foi interditado são muito óbvios, né? Então, a gente deve zelar sempre pela qualidade dos nossos produtos e também pela higiene da nossa instalação, os cuidados que a gente tem com o lixo, porque isso vai interferir diretamente na qualidade desse produto, nessa qualidade que a gente tanto fala, né? Um outro fator que a gente tem é a água. Essa água é uma fonte gigante de contaminação. A gente tem um mau hábito de não higienizar a caixa d'água frequentemente. A caixa d'água é higienizada só quando geralmente a vigilância vem e exige e tal. Claro, pessoal, que eu não estou falando de todas as empresas, tá? Tem algumas que têm o seu cronograma regular, falando exatamente quando tem que ser feita e eles fazem certinho, tá? Mas algumas empresas têm esse mau hábito, tá? Ah, eu só faço porque é uma despesa, na verdade. Eles acham que é uma despesa, então eu só faço quando a vigilância exige. Mas na verdade não, pessoal, porque a água pode ser veiculadora de contaminação, tá? Então, a água pode até vir lá do meu departamento de água em condições adequadas, né? Uma água potável. Porém, se ela for contaminada na minha caixa d'água, de nada valeu o tratamento anterior, tá? Então, ela tem que ser, a minha caixa d'água tem que ser higienizada com frequência para evitar essa contaminação, ok? Lembrando aí que a água às vezes pode estar limpa, só que a gente achar que está limpa, sem cheiro, sem sabor, transparente, porém ela pode ocorrer de ter micro-organismos nela, e esses micro-organismos podem fazer muito mal à saúde aí das pessoas. Por isso, pessoal, essa necessidade dessa higiene total, desses cuidados tão frequentes que eu falo, né, na hora de manipular os alimentos, tá? Então, isso é realmente uma necessidade. Para quê? Para que todos os alimentos que eu produzo nessa cozinha, nesse ambiente, sejam seguros, sejam de qualidade, tá? Por isso que a gente fala com tanta frequência e tal, para poder se manter um ambiente agradável, um ambiente higienizado, principalmente, limpo e organizado, para poder se produzir alimentos seguros, ok? Eu vou ficando por aqui. Vocês assistam os vídeos de referência, de complementares, vocês façam as atividades, entrem no fórum de discussão, respondam o questionário, leiam o texto complementar, que isso vai ajudar muito vocês para as próximas aulas, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.